Eu não imaginaria que Deus falasse fortemente no meu coração 2 dias depois de ser batizado com o Espírito Santo. E além dele falar, de queimar aqui dentro, ele me deu uma mensagem. E essa mensagem eu tive que transmitir para as pessoas. Enquanto eu não transmiti, essa mensagem queimou no meu coração. E quando eu transmiti, pessoas foram cheias do Espírito Santo. Assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que vai agregar na vida de cada um que aqui chegar. Desde já, Deus abençoe vocês que estão chegando aqui. E se vocês estão aqui pela primeira vez, me siga. Eu tenho certeza que o meu conteúdo vai agregar na vida de cada um. Te incentivo na caminhada espiritual a viver em paz com Deus em meio às dificuldades da vida. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu pedia para Deus me encher com o Espírito Santo. E eu fui lendo a Bíblia, aprendendo mais sobre Deus, querendo saber mais sobre Deus, no conhecimento. Eu fui cada vez mais me aprofundando no conhecimento sobre Deus. E Deus foi me enchendo. Eu acredito que Deus foi me enchendo cada vez mais, tendo um coração sensível à voz do Espírito Santo. E neste ano, no meio do ano, era congresso de jovens e faltava uma semana para o congresso. E durante essa semana, eu pedia para Deus me batizar com o Espírito Santo. E eu pedia a semana inteira pedindo para Deus me batizar. E no último dia de congresso, foram 2 dias, Deus me batizou com o Espírito Santo. Uma sensação única, uma sensação maravilhosa, uma alegria inexplicável, E quando eu saí dali naquele dia feliz, pois Deus tinha me batizado com o Espírito Santo, eu só conseguia dizer obrigado, Deus. Falando línguas estranhas, parava e dizia, agradecia a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado. E 2 dias depois, eu pensando, imaginando, o dia que eu fui batizado, e na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira, o Espírito Santo falou fortemente no meu coração. E ele disse, não basta ser cheio do Espírito Santo, tem que transbordar do Espírito Santo, tem que transbordar. E isso queimou fortemente no meu coração. E além dele falar isso, ele me inspirou e me deu uma mensagem, Automaticamente me fez lembrar sobre Pedro. Pedro era uma pessoa muito ousada, Ele me deu essa mensagem e eu fui lendo a Bíblia e ele me levou até Pedro. Pedro era uma pessoa ousada, E teve uma passagem que ele vê Jesus dentro do mar, andando sobre as águas, e Pedro diz, se és tu, mande que eu vá de encontro contigo. E Deus chamou e Pedro foi por cima das águas. Pedro andou por cima das águas, indo ao encontro de Jesus. E Pedro foi, quando chegou perto de Jesus, Pedro afundou. E Jesus, dando a mão para Pedro, levantou Pedro e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas eu acredito que Pedro, uma pessoa muito ousada, para sair do barco por cima das águas, é um ato de muita coragem, muita ousadia, E Pedro tinha pouca fé, mas a pouca fé de Pedro era muita fé nos dias de hoje. Mas de adiante, um pouco mais adiante na história de Pedro, lá no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre Pedro, e ele é cheio do Espírito Santo. Não só cheio, eu acredito que já estava transbordando do Espírito Santo. Aí sim, Pedro já tem muita fé, já está cheio do Espírito Santo. E ele sobe ao templo para orar. E entrando na porta do templo, encontra um coxo, e o coxo pedindo esmola. E o coxo pedindo esmola. E Pedro olha para ele e diz, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Olha o poder do Espírito Santo. Pedro agora já não é o homem de pouca fé lá de trás. Agora está cheio do poder de Deus. E através daquele coxo, com seu testemunho, 5.000 almas foram cheias do Espírito Santo. 5.000 almas foram salvas através do poder do Espírito Santo, através de Pedro, através de Pedro, de Jesus, o Espírito Santo salvou 5.000 almas.
E Deus falou, e o Espírito Santo falou fortemente no meu coração, tem que transbordar do Espírito Santo. Enquanto você transborda, eu vou encher outros vasos. Eu vou encher vasos que estão vazios. Através de você, eu vou encher outras pessoas. Enquanto você transborda, eu vou enchendo outras pessoas. E essa mensagem queimou fortemente no meu coração, né? E quando a mensagem queima no nosso coração, a gente tem que transmitir, a gente tem que falar, né? E isso foi cada vez queimando. Eu falei, meu Deus, eu tenho que transmitir isso. E quando eu tive a oportunidade na igreja, eu cheguei rapidamente, eu tive a oportunidade, depois eu já estava cheio do poder de Deus, estava cheio da presença, né? Já cheguei chorando. E quando eu subi no púlpito, eu não falei bonito, eu não falei muitas coisas, mas eu entreguei a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração. E através de mim, a primeira mensagem que o Espírito Santo me deu, eu transmiti. Mas antes de transmitir, eu falei, meu Deus, quando eu subir naquele púlpito, que não seja eu falando, mas através de mim, o Senhor fale para as pessoas, o Senhor encha outras pessoas. E assim foi, e assim eu falei a mensagem, preguei a mensagem, e as pessoas sentiram o poder de Deus. O pastor pegou o microfone e pediu para todo mundo ajoelhar e orar, né? Aquela palavra, meu Deus, eu desci, me ajoelhei, falando línguas estranhas muito tempo, sentindo a presença também muito tempo, e aquela mensagem impactou muita gente naquele dia. Eu falei, meu Deus. E dias depois, Deus me deu outra mensagem. Mas fica para um outro vídeo, pois irá ficar muito grande esse. Mas espero que esse testemunho, essa mensagem agregue um pouco na vida de cada um de vocês, né? E quem chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha essa mensagem e nos segue. Eu tenho certeza, né, que através de mim eu vou te incentivar, eu vou te encorajar, que através de mim você possa sentir a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Fique com Deus, até o próximo vídeo.